A mudança começa na política, né? É na lei. A mudança começa na lei. Não adianta você achar que o presidente da República vai resolver as coisas. Quem resolve é quem faz as leis. O presidente é obrigado a obedecer às leis, assim como todos. Aliás, democracia é isso, né? Isonomia, todo mundo é sujeito às mesmas leis, né? É isso mesmo. Coronel Tadeu, concorda com essa visão? E por que você está na política? Concordo. Primeiro, deixa eu acrescentar que eu também comecei a estudar num colégio técnico com 13 anos de idade, viu, Marcelo? Com 13 anos eu estava no Instituto Tecnológico de Osasco, com uma bolsa integral oferecida na época pela Prefeitura Municipal, né? E fiz o curso de edificações, só não consegui ser engenheiro, porque acabei passando na Academia do Barro Branco e fui seguir então a carreira de policial. Ser político não é muito diferente do que é ser policial, não. Se você tem o dom para ajudar as pessoas, para servir as pessoas, você faz isso como policial, como militar, que foi o Marcos, né? Ou como político. Aliás, qualquer cidadão que tem o dom de ajudar as pessoas, porque o mundo da solidariedade ele é imenso. O Brasil é um país ainda de muitas desigualdades. A gente vê claramente isso. No estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, nós temos ainda famílias que não têm água potável para tomar banho, para lavar a sua louça, para fazer comida, e isso é lamentável. Então, na política a gente tem condições de brigar, lutar por algumas pautas, né, por algumas necessidades que a população passa. Nós temos aí um estado grande e que não devolve à população aquilo que deveria devolver. É muito dinheiro arrecadado. Os problemas são vários. O maior problema deles é a corrupção. Esse, sem dúvida nenhuma. E é uma das minhas pautas desde 2018, quando eu fui para a rua me lançar candidato. É acabar com a impunidade nesse país e tentar acabar com essa corrupção, que ela é difícil. Foi muito drenada já no governo Bolsonaro, né? Haja vista que nós gastamos mais de 400 bilhões, mais ou menos, para combater a pandemia. E o Brasil não tinha dinheiro. De onde é que apareceu esse dinheiro? Foi fechando as torneiras. Foi fechando as torneiras, fazendo empresas estatais que davam prejuízo dar lucro, foi aumentando a arrecadação através até de uma desburocratização da máquina estatal. Hoje você tem uma simplificação de tudo isso. Hoje as empresas produzem, a exportação está cada vez melhor, cada vez mais alta, explode a exportação de grãos principalmente. O Brasil arrecada mais, balança comercial positiva, superávit fiscal, que eu nunca vi isso na minha vida. 65 bilhões de dinheiro sobrando no caixa que já vai encaixar em alguma coisa, porque dinheiro não sobra. Sim. Se está sobrando, nós vamos colocar ele em algum lugar. Então essa austeridade do governo Bolsonaro, ela foi fundamental para que a gente atravessasse uma pandemia. É claro que a gente teve forças contrárias nesse momento. Então, a minha luta hoje eu posso falar, dos três aqui, sou eu que posso falar, eu quero continuar na política, para continuar fazendo esse trabalho, essa luta contra a impunidade. Ontem na Câmara dos Deputados nós aprovamos o fim da saidinha. Acabou essa... Preso vai passar Natal e Ano Novo, provavelmente na cadeia. Quer ver a família que vai visitá-lo. Isso foi uma luta, o projeto de 2013. Por que foi uma luta? Qual a dificuldade de aprovar um projeto? Pois é, lógico, né? Aquela pluralidade de ideias que nós temos que respeitar porque é a democracia, ontem ela mostrou como é que ela está. 311 a favor do fim da saidinha e 98 contra. Né? Eu até acredito na ressocialização do preso, mas eu luto para que ele cumpra a pena dele na cadeia, trabalhe na cadeia, aprenda a viver em sociedade na cadeia e devolva ao Estado a despesa que o Estado tem com ele. Porque hoje uma criança custa R$700 para o Estado, um preso custa de 2 a 4 mil, dependendo da região onde ele está. Então é uma inversão de valores. Por isso que eu disse que dar R$600 para as pessoas é mais barato do que manter o cara preso. Eu por mim dou R$600 para todo mundo. Não, mas não dá isso para vagabundo, pelo amor de Deus. Não fala isso, não fala que você vai dar dinheiro para vagabundo, que você não vai ter voto. Se você falar que vai para rua, eu dou R$600 para cada vagabundo que mata, que estupra, você não vai ter voto, Marcelo. Não adianta. Não, eu vou falar para você. Aí tem que ser a correção mesmo, né? Algumas coisinhas que é um pouco diferente. Assim, eu acho que vocês são admiráveis, os dois são realmente admiráveis, o Marcos e o senhor. Mas a minha perspectiva é um pouco diferente da de vocês. Eu, por exemplo, sou empresário. E o meu foco é ganhar dinheiro. Sim, tá mais do que certo. E gerar emprego. O meu foco é ganhar dinheiro. E aí é o seguinte, do meu ponto de vista, eu quero que a minha região, Itapetininga e região, cresça. Porque eu vou ganhar muito dinheiro, cada vez mais. Só porque isso aqui cresceu e prosperou. E aí vem um ponto
que isso é um ponto importante que geralmente o pessoal não fala tanto aqui no Brasil, mas quando você trata de instituições grandes como NASA, quando você trata de ONU para desenvolvimento industrial, o planejamento e a execução de projetos com presteza e eficiência, isso muda a situação. Você falou um ponto muito importante, que você sozinho, você pode ter até alguns resultados, mas se a região inteira trabalha junto no desenvolvimento das vocações gerais, potencializa, faz uma ação sinérgica entre as cidades da região. Exatamente. E isso vem desde o início. Eu vi que no começo da conversa a gente falou de formação. Toda vez que fala em educação, eu dou uma balançada, assim, porque educação é extremamente importante. É a educação que vai mudar o Brasil. E isso tem que começar. Aí vem uma parte que você falou de fazer o auxílio para as pessoas. A gente tem que ajudar as mães, ajudar as famílias a cuidar dos bebês desde a primeira infância. O programa Criança desde Feliz do sempre. Ministério da Cidadania. Nasceu, tem que estar assistido. Porque aí você, daqui a 20 anos, você tem uma pessoa com capacidade. E essa primeira infância, a alimentação correta, a formação na primeira infância, vai ajudar a ter adultos que vão se desenvolver de uma forma sadia. E depois é ensino fundamental, ensino profissionalizante e a abertura de mercado para que eles possam ter onde trabalhar. Deixa eu botar uma pimenta aí, desculpa interrompê-lo, astronauta. Todos concordamos que a educação é prioridade. Sem dúvida. Certo? O telespectador também. Que bom. Ninguém duvida disso. Você vai numa escola, pai não frequenta reunião de pais. Os professores, existe um sistema do faz de conta. O professor faz de conta que ganha, porque o Estado paga mal. Aí ele faz de conta que trabalha com dedicação. Os alunos fazem de conta que vão para a escola para estudar e vão para comer merenda. Porque precisam da frequência para ganhar o bolsa. O bolsa, não sei o quê. Os pais fazem de conta que estão instruindo os filhos ao matriculá-los numa escola. Então, assim, a educação prioridade é uma unanimidade. Só que na prática isso não se efetiva. Não se efetiva. Como fazer isso funcionar? Como fazer isso funcionar? Com pessoas que tenham competência para fazê-los. Se você der na minha mão, na dele ou na dele, você pode ter certeza, vai funcionar. Por que eu consigo produzir leite e 90% das pessoas quebram? Por que eu tenho um shopping em Itapetininga que tem 99% de taxa de ocupação e tem shopping em Sorocaba com 30% de taxa de ocupação? Gestão. Gestão. É gestão. É vocação. Você propõe menos Estado e mais iniciativa privada, por exemplo? Eu proponho que tivesse uma parceria com a iniciativa privada, que o Estado respeite a liberdade. Cada um tem que ter a liberdade. Por exemplo, tem um monte de gente. Eu não sou usuário de maconha, não sou usuário de entorpecente nenhum. A única coisa que eu tomo é remédio para dor nas costas porque eu tenho hernia de disco. Acho que todo mundo deve ter esse negócio. Ô Fábio, eu estudei numa escola pública de 71 a 78. Pública, escola estadual de primeiro grau, do Estado, Marechal Cândido Rondon, na cidade de Itapevi. Minha família nunca teve bolsa de nada, absolutamente nada. O Estado não dava absolutamente nada. Malemar a gente suava a camisa para conseguir comprar o uniformezinho que nós éramos obrigados a usar o uniforme. Eu tive uma educação muito boa. Aí eu pergunto, o que é que mudou de lá para cá? Porque os professores daquela época me ensinaram de matemática, ciências, português, inglês, francês. Eu tive francês, Marcelo. Sim. Qual é a criança hoje que se fala assim, eu estudo francês na escola? Eu falo francês, falo inglês muito mal, né? Porque não desenvolvi a língua. Mas eu consigo. Tem a base. É a diferença de currículo. Então eu pergunto o que é que mudou. Aí eu concordo com o Marcelo, realmente é gestão. Né? Desclassificaram demais o ensino público, né? E prejudicaram demais a qualidade dos professores. Né? Eu não sei se porque cresceu demais de forma desorganizada, porque hoje o mundo é completamente diferente. Aqui era um X, aqui é X mais Y, e isso perdeu em qualidade. Mas hoje qualquer um, o Marcos está lá pleiteando uma vaga no Senado, vai ter que lutar por educação mesmo. Né? Temos que fazer leis. Alguém que vai disputar o governo do Estado, alguém que vai disputar a presidência, tem que focar nesse ensino básico mesmo. Ele está muito largado, no jargão popular. E vamos colocar largaram mais isso. O seguinte, você pega, por exemplo, a educação, o conceito da educação continuada. Sim. Que é o seguinte, da progressão continuada. Progressão continuada. O cidadão. A verdade é uma só.
O sistema de educação é uma máquina que ele tem uma demanda de entrada e ele precisa jogar para fora, porque senão vai entupir. Mas sabe, Marcelo, eu acho que todo o sistema, todas as áreas têm um sistema de funcionamento. A economia tem, a educação tem. Mas o que acontece? Existem conceitos que são aplicados em determinados momentos, mas se você não ajusta para determinados limites, pode ser que uma coisa que era para ser boa passa a ser ruim. E também, por exemplo, você tirar uma pessoa que não sabe ler, não tá alfabetizada, do primeiro ano para o segundo, beleza. Do segundo para o terceiro, mas ele vai chegar até o terceiro colegial analfabeto funcional e olha, Marcelo, e vai se formar e vai virar aqui o quê? Aí, novamente, essa pessoa precisa comer. Sabe quantas pessoas trabalham comigo que não sabem ler? E são excelentes funcionários? Cara, eu não consigo mais... Deve ter, acho que umas 50 ou 60 pessoas que não sabem ler. Eu tenho que ir lá e explicar para eles, mas são excelentes pedreiros, são excelentes pessoas para tirar leite, são excelentes operadores de trator. Se você achar a vocação do cara, você transforma a vida desse cara. E eu queria destacar aqui, Fábio, ele como ministro, logo no primeiro ano eu fui testemunha, que eu tive uma reunião na Telebrás, e eu era o projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia para levar internet para as escolas rurais, é isso, Marco? Como é que era escolas remotas, escolas rurais, isso, um satélite. Um trabalho do Ministério. Nacional. Isso, Nacional. ele pode explicar. Eu ouvi aqui várias coisas, falar porque eu tenho estudado educação durante muito tempo. Eu tenho comparado isso em vários países. Uma das coisas importantes que a gente precisa levar em conta é que quando você fala assim, eu vou modificar o sistema de educação, é algo que no Brasil envolve 3 níveis aí, federal, estadual, municipal. Você precisa considerar o que o mercado exige. Quando você fala do mercado de tecnologia, por exemplo, ela evolui exponencialmente, isso chama curva de Moore, né? E a educação não consegue acompanhar no mesmo nível. O aluno, vamos dizer assim, o profissional acaba de se formar, já tem um gap de tecnologia a ser composto. A gente fala assim, então o problema está na educação superior? Não. Ele começa lá na educação básica, aquilo que eu estava falando, desde a pré-escola. A formação dos alunos, tem muitas teorias de um lado e para outro, mas tem que respeitar o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento cognitivo dos alunos, altera, vamos dizer assim, ao longo da vida, até 21 anos, a gente está formando ainda o cérebro. Isso é individual. Isso tem um nome, por isso se chama Brain-Based Education, né, que precisa ser levado em conta. É necessário elementos de participação dos pais. Alguém falou com relação a isso, que é muito importante. Os pais, tipo assim, não é você jogar os filhos na escola, esperar que a escola vai fazer tudo. A parte da formação da família. Da família, a responsabilidade dos valores da família, né? e tudo mais. O problema é o acompanhamento fazer com que o pai que não tem esse background faça isso. Mas isso é uma questão exigir de demais. Isso é uma questão de cultura. Eu gostaria de colocar. Imagina que se a gente tivesse vamos chamar de mote, mas alguma coisa que todo mundo respeitasse como um valor. Falar assim, olha, os meus filhos têm que ser melhor formados do que eu. Isso é o mote da minha casa. Entendeu? Isso é importante. Eles dizem que eu sou muito... E aí, quando você chega o ensino fundamental 2 é uma parte muito importante do desenvolvimento das crianças e geralmente é uma parte meio esquecida. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações nós temos Olimpíadas, são 62 Olimpíadas que nós apoiamos e essas Olimpíadas trazem, dentro do contexto da escola, uma motivação dos alunos para aprender, não é só robótica, não é só astronomia, astronáutica. Quando eles começam a ir bem nisso aí, eles desenvolvem uma série de outras competências intrapessoais de autoconfiança, autoestima, competência interrelacional, interrelacional e tudo mais. Então, é um complexo que tem que ser feito. Mas apesar do nome complexo, tem que ser feito, é um sistema e é possível fazer isso. Isso que é importante, é possível. Claro que é. Deixa eu chamar a Laura que tem